Ouvindo? Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos começar nossa aula. Acho que já está começando a gravar. Então, eu vou continuar falando sobre os equipamentos primários. Em especial, a gente trata bastante sobre disjuntores, porque, afinal de contas, no sistema de proteção, eles são associados a esses equipamentos. Mas esses equipamentos não servem só, obviamente, para fazer desligamento de linha de transformador, de geradores, enfim, de equipamentos primários, quando da ocorrência de eventos danosos, né, decorrentes de sobrecargas. Os disjuntores também servem para que seja feita manobra, né, desses equipamentos, manobra para manutenção e por aí vai. Bom, de todo modo, o foco é sempre um pouco a parte da proteção, não só a automação. Então, eu vou falar agora sobre os requisitos do sistema de acionamento dos disjuntores no contexto aí da proteção, tá? Então, os principais requisitos, né, de um sistema de acionamento de disjuntores é garantir a abertura e fechamento dos contatos do disjuntor que são conectados, então, aos equipamentos primários dentro de um tempo especificado, circulando corrente de curto-circuito ou circulando corrente de carga ou não circulando corrente. Obviamente, em cada uma dessas situações, o estresse mecânico e térmico que deve ser aliviado pelo disjuntor promove uma degradação do próprio equipamento, né? Então, é usual se medir a degradação desses equipamentos tendo como base a energia dissipada por ele durante essas manobras, né? O pessoal chama de curva I quadrado T, né? O pessoal chama isso aqui de... Isso aqui está associado a uma energia que é dissipada aqui pelo disjuntor, que na verdade é integral de quadrado PT. O pessoal chama de curva de quadrado T, mas obviamente o que eles estão medindo aqui é a energia dissipada pelo dispositivo. E o mecanismo de acionamento, então, deve promover essa abertura e fechamento de contatos, considerando as manobras de proteção e, eventualmente, as manobras de automação. Então, quais são as funções que devem ser realizadas de forma consecutiva pelo sistema de acionamento? Então, em primeiro lugar, carregar e armazenar a energia necessária para abertura e fechamento do disjuntor. Quando da manobra desse elemento, seja para abertura ou fechamento, ocorre uma liberação da energia para esse mecanismo de abertura ou fechamento. Obviamente, existe uma transmissão dessa energia liberada pelo mecanismo para a mecânica associada aos contatos, né? E aí esses contatos eles são mudados de posição, tá? Parece assim, nossa, você está floreando demais a operação do disjuntor. Na verdade, é assim que se pensa um mecanismo de acionamento de disjuntor. Adicionalmente, esse mecanismo deve oferecer dados para o sistema de automação por meio de uma interface. Essa interface pode ser simplesmente um conjunto de contatos secos, como eu falei no início do curso, né, que são aqueles contatos NA e NF que mapeiam a posição do disjuntor entre tenho certeza que está fechado, tenho certeza que está aberto, tenho certeza que está em trânsito e tenho certeza que alguma coisa está errada. São aqueles dois contatos A e B do disjuntor, né? E o acionamento se dá por algum mecanismo pneumático, algum mecanismo por mola, algum acionamento elétrico, como eu já mencionei a vocês quando eu falei sobre as formas de eliminação do arco elétrico das tecnologias de disjuntores que existem. Tá? Então, o mecanismo de acionamento tem alguns requisitos comuns definidos por norma. O mecanismo, normalmente,
é abertura, no momento que você tem a ocorrência de algum evento de curto-circuito, um intervalo de tempo, um fechamento e uma abertura sequencial caso o curto-circuito não tenha sido extinto. Né? A maioria dos curtos-circuitos é transitória, ocorre em virtude de uma ionização do ar decorrente de umidade queimada, por exemplo, ou de sujeira em isolador, ou de árvore que toca o condutor energizado. São várias situações que são transitórias, quer dizer, depois do arco estabelecido e eliminado, não o arco interno e o disjuntor, são do arco primário, que acontece durante o curto-circuito. Se você promover a abertura e o religamento, normalmente o religamento é aceito. Né? Então, isso é importante, porque você mantém a estabilidade do sistema elétrico. Né? Prescindir de um equipamento sem a tentativa de religamento, numa situação onde existe uma relação entre a oferta e a demanda muito pequena, né? Quer dizer, uma relação próxima de 1, quer dizer, o que você tem de oferta é um pouquinho maior que a demanda, é um risco do ponto de vista de estabilidade. Então, existe sempre a tentativa de abertura e religamento. Tá? Hoje em dia, aliás, há vários anos, inclusive, existe a tentativa de abertura e fechamento monopolar, né? No caso de faltas envolvendo uma fase só do sistema. Tá? Agora, o mecanismo ele deve ser previsto para operar dessa maneira, quer dizer, há uma abertura por meio de um mecanismo de abertura, 300 milissegundos depois há um fechamento promovido por outro mecanismo e uma abertura subsequente produzida pelo mesmo mecanismo que produziu a abertura original. Então, essa troca energética em equipamentos mecânicos deve ser confiável e deve acontecer nesse tempo. Tá? No caso de redes de distribuição, a prática ainda é levada a uma situação um pouco diversa, né? Principalmente no caso brasileiro, em que existe a penalização de qualidade de energia para eventos que durem mais de um minuto. Né? Mais de um minuto desligado significa que isso aí vai entrar na contabilização do DEC e do FEC. Né? Então, como é que é feita a sequência de tentativas de religamento típicas em concessionárias brasileiras? Então, no momento que você tem um curto-circuito detectado pelo dispositivo que está instalado na subestação, existe uma abertura da saída do alimentador da subestação, um religamento quase que instantâneo, eu suponho que não deva levar nem 300 milissegundos, o religamento é desliga e religa, tá? É o tempo de você fechar os contatos. Se o curto-circuito persistir, existem mais 3 tentativas de religamento intercaladas de 20 segundos, ou seja, há um curto-circuito, desliga, religa, se ele persistir, desliga, aguarda 20 segundos, religa de novo, se ele persistir, repete esse ciclo durante 1 minuto, o que dá 3 tentativas de religamento. E aí, se persistir ainda o curto-circuito depois da terceira tentativa, existe... o primeiro religamento acho que é 100 milissegundos, César, eu diria que é isso, tá? Tipicamente na Eletropaulo. Mas não dá para você afirmar isso para todas as concessionárias. E aí você tem um religamento que é feito até o tempo de 1 minuto, que é o tempo que aparece a penalização. Tá? Ou seja, se você tem um dispositivo mecânico que armazena energia, ele deve ser capaz de fazer esse ciclo todo durante esse minuto. Por que, César? Aconteceu alguma coisa de trabalho ou você viu isso acontecer? Ah, tá. Eu suponho, César, isso aqui depende um pouco de uma norma da IEC que define os tempos de restauração da energia. Eu vou dar um exemplo mais para frente nesses slides, para vocês verem o tipo de problema que existe em fazer esse ciclo de religamento. O ciclo de religamento ele é customizado em função da penalização que você pode tomar. Tá? Então, menos de 1 minuto não conta DEC e não conta FEC. Então, todo mundo tenta resolver em 1 minuto.
né? Agora, o religamento, embora ele dependa de uma movimentação de contato e não exista nada associado à eliminação de ato elétrico, etc., porque é um religamento, você precisa ter a energia disponível nesse tempo e depois despender essa energia para o fechamento, né? Então, não conta 3 minutos, César? Eu achava que era 1 minuto. Eu me lembro que a gente fazia uns ensaios de um equipamento para detecção de falta de alta impedância, aquele equipamento que eu contei para vocês. Então, isso consistia em desligar a chave, a montante do ponto de instalação do equipamento. Então, a gente desligava, abria a chave fusível. Às vezes, a gente até usava uma load buster, que é um jeito de você desligar com a rede energizada, né? E aí a gente nunca avisava ninguém disso. Obviamente, a gente ia fazer isso com a concessionária, né? Isso não era feito, não era a USP que fazia isso, era a concessionária que fazia. E a gente desligava. Então a gente escolhia um alimentador majoritariamente residencial, longe da cidade de São Paulo, né? Em volta da cidade de São Paulo, para fazer isso. E aí a gente tentava fazer todas as medidas em menos de 1 minuto para não ter nenhuma contabilidade aí dos fenômenos, dos deck-fec da vida aí. E aí tinha duas coisas curiosas. Se a gente fosse num bairro de gente que trabalhava em casa, né, isso acontecia muito se a gente ia para Cotia, ia ali para Fazendinha, para esses bairros ali do pessoal que mora por ali. Então, invariavelmente, tinha algum morador que vinha tirar satisfação porque tinha desligado o computador dele. Mas era melhor do que em bairro mais pobre, porque aí normalmente vinha o líder da comunidade, que às vezes você tem dúvidas se o cara realmente é um líder legítimo ou não da comunidade, né? Com medo de que a gente estivesse instalando algum equipamento para eliminar os gatos da rede, né? Então a gente sempre corria algum risco ali. Sempre chegava alguém para tirar satisfação. Mas, ou quando você ia fazer a instalação, de repente aparecia animal silvestre, coisa desse tipo. Então a gente sempre ia em ponto de ramal, mas ficava sempre esse lance, ó, desliga e liga em menos de 1 minuto que não conta nada. E quando você faz transferência de alimentador, a transferência ela é feita da seguinte maneira, por exemplo, pelo menos na Eletropaulo, a equipe vai para a chave vis-a-vis, que vai transferir o alimentador para o outro, fica no rádio com a equipe que está dentro da subestação que vai desligar o disjuntor, e fica no rádio com a equipe que está no centro de operação. Então ele solicita a manobra é feita na subestação, existe o travamento do religamento dentro da subestação, para não energizar pelo outro lado e fazer um anel, e aí quem libera a transferência é o centro de operação. E isso também acontece em menos de 1 minuto. Né? Tem 2 trabalhos de um aluno de mestrado e doutorado do departamento, que era no sentido de automatizar, na verdade, de fazer a transferência de carga sem fazer o desligamento do alimentador, né? Mas é um problema isso. Eu não sou muito a favor disso, porque se você tiver uma situação como essa, aí eu divergi um pouco do que eu estava falando, mas já que eu falei sobre isso, você tem aqui, imagina 2 barras de 2 subestações distintas, né? Aí sai um alimentador aqui, sai outro alimentador aqui. Aí você vai fazer o vis-a-vis aqui, né? Você vai ligar esse alimentador no outro aqui e transferir carga. Você tem uma chave aqui, e aí tem uma outra chave que é o disjuntor, que fica instalado aqui, que tem que ser aberto, né? Então fica uma equipe aqui no rádio, né? Fica uma outra equipe aqui no rádio também, e aí fica, deixa eu desenhar direito, um carinha aqui, fica outro carinha aqui, e fica alguém no centro de operação, né? Que é o centro de operação da distribuição. Então a comunicação é feita desse jeito. E aí você consegue fazer o fechamento aqui e a abertura aqui, né? Então a chave aqui, ela abre. E aí o lance era de ser feito isso aqui em menos de 1 minuto, né? E aí a conversa toda, eu falei isso na verdade pelo 1 minuto, porque a ideia era fazer isso aqui, fazer o paralelismo momentâneo e depois desligar o disjuntor para não perder nem 1 minuto as cargas, né? Mas o problema aqui é você ter um sistema como esse aqui, ó.
Você tem um entra e sai na subestação. E aí você tem disjuntor aqui, aqui, aqui e aqui. Aí na hora que você fecha, aqui você tem um curto aqui na linha. Se isso aqui acontecer, capaz de você ter corrente de curto circulando por aqui, ó. O problema não é tanto o paralelismo, né? A situação de curto-circuito. Então a regra de 1 minuto valeria para atender ali as questões de qualidade. No caso, você está falando de 3 minutos. Aí, mas eu me lembro bem que a preocupação da Eletropaulo na época era 1 minuto. Mas também tem a questão de 1 minuto, é bastante tempo para acontecer um curto severo na rede de transmissão. Bom, então você tem um intervalo de 300 milissegundos, é necessário para restabelecimento da rigidez elétrica do ar após uma falta transitória. Isso aqui é uma, vamos dizer, na verdade, é um valor médio isso daqui, né? Não é, vamos dizer, não é sempre assim. E o tempo de 3 minutos é o que seria necessário para o mecanismo de abertura e fechamento restaurar a energia. Existem disjuntores que não necessitam esse tempo, e aí você pode ter valores menores para essa troca energética, por exemplo, valores de 15 segundos, que é o que se usa na Eletropaulo, tá? São esses disjuntores que permitem isso. Então, conhecendo, por exemplo, supondo que o mecanismo é um mecanismo por mola, que é um mecanismo simples, baixa manutenção e altamente confiável, a energia ela é armazenada em mola, então uma mola de abertura e uma mola de fechamento. Então, quando o sistema de controle de abertura e fechamento recebe um comando para produzir a abertura ou fechamento, a mola responsável pela abertura promove a abertura, a mola responsável pelo fechamento promove o fechamento. Se for um comando de abertura, um comando de fechamento, né? E aí a energia que é liberada pela mola é liberada por um sistema de alavanca e roldana. Tipicamente alavanca, né? Roldana sempre tem risco. Alavanca é um acionamento direto ali, e isso acaba fazendo a movimentação dos contatos para a posição aberta ou fechada. Tá? A mola do fechamento possui duas funções. Ela fecha os contatos e, ao mesmo tempo, carrega a mola de abertura. Tá? Porque na mola de fechamento você põe o acionamento externo, né? Você vai fazer a troca energética externamente. Então, essa mola, na verdade, é a que carrega a mola de abertura. Então, é nela que é armazenada a maior, a energia grande é armazenada na mola de fechamento. Né? Então, ele fica pronto, na hora que você produz o fechamento, ele já fica pronto para ser aberto. Se você tivesse dois mecanismos distintos, aí você tem um risco de repente, não carregar um mecanismo e carregar o outro, né? Aí o disjuntor não abre. Então, é um jeito de você atrelar a capacidade de abertura ao movimento de fechamento dos contatos. Fechou o contato, a mola já carrega a mola de abertura, tá? E a mola de fechamento ela é recarregada por um motor elétrico, essencialmente. Tá? E esse procedimento dura um certo tempo. Por isso que o ciclo de religamento ele é um ciclo conhecido, né, porque depende do motor que faz o carregamento, e ele é definido por norma. Tá? Isso aqui é um exemplo de um gráfico aqui do mecanismo de acionamento por mola. Então, você tem a mola de fechamento sendo carregada, ela é tensionada. No momento que você fecha o disjuntor, ela fica frouxa e você carrega a mola de abertura. Aí, depois que você carregou a mola de abertura, você pode recarregar a mola de fechamento para fazer um ciclo novo. Né? Ou seja, se houver um curto-circuito e a abertura do disjuntor, né, a mola de fechamento fica frouxa e fornece a energia de volta para a mola de abertura para poder reabrir. E aí o ciclo se completa. E aí o tempo que leva entre um ciclo e outro é o tempo que você tem a capacidade de fazer a manobra de abertura, de fechamento, abertura, fechamento. Tá? Isso tudo depende desse tempo que você leva aqui para carregar a mola de fechamento. Tá? Então, essa é a explicação do ciclo que eu falei aqui.
Então, você tem aí como componente do mecanismo de acionamento uma mola de fechamento, tipicamente helicoidal ou em espiral, a mola de abertura, um motor de acionamento, que normalmente, se você procurar aí na internet, você vai achar aí motores de 1/4 de cavalo. Como o carregamento é rápido, ele opera em sobrecarga, mas é por pouco tempo, então, do ponto de vista térmico, não é um problema, não vai ter o desgaste, é mais ou menos que nem motor de partida de carro, né? Ele opera certamente em sobrecarga, mas ele fica ligado por pouco tempo, né? Se fica ligado por muito tempo, ele vai queimar, obviamente. Tensão de alimentação em corrente contínua proveniente do serviço auxiliar ou corrente alternada. Tem uma bobina de fechamento e uma bobina de abertura, que fazem o comando de fechamento de abertura. A bobina de abertura ela pode ser duplicada por razões de confiabilidade. Eu mostrei um circuito com bobina de abertura no início do curso, né? Existe uma alavanca de manobra para carregamento manual da mola de fechamento no campo, então você pode ter uma pessoa fazendo esse carregamento, tá? E chaves de comando local e remota. Essa nomenclatura, ela varia um pouco, tá? No Brasil, quando você fala do pátio da subestação, normalmente você encontra a terminologia localíssima, né? O cara está lá tá do lado do mecanismo, acionando ali a chave no painel do mecanismo, no pátio. Isso é chamado localíssimo, na maioria das vezes. O local ficaria na casa de comando da subestação. Daí você tem dois níveis remotos. O remoto dentro da casa de comando, você aciona num computador, via computador, esse computador aciona o IED aciona o equipamento que está no pátio. E aí o remoto dentro do centro de operação, tá? Normalmente são esses níveis, mas entendam local nesse contexto aqui como do lado do equipamento, do lado do acionamento ali do equipamento. Aí você tem uma IHM local, que é um indicador de posição, indicador de tensão da mola e um contador do número de operações, que na maioria dos casos, quer dizer, isso aqui varia, tá? Mas eu diria que a grande maioria dos equipamentos instalados em campo, a IHM local, ela é toda eletromecânica, tá? Não tem nada eletrônico ali. Né? É mais durável ao tempo, digamos assim, tá? E o circuito elétrico de comando. Você tem um circuito ali que aciona tudo isso daí. Isso aqui é um desenho do mecanismo de acionamento por mola, tá? Isso aqui eu não gosto de ficar mostrando muito, isso aqui depende muito do fabricante. Lembrem sempre de olhar aqui o livro da Taesa, ali eu acho que está um pouco mais atualizado do que esses desenhos aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma mola helicoidal e é um mecanismo de alavanca que faz um giro, tá? E aí você consegue destravar a mola aqui e promover a abertura por puxamento ali da alavanca. Tá? Mas é um jeito de se fazer. Você tem outros mecanismos com rotação horizontal e não vertical e por aí vai. Tem outros jeitos de fazer isso daqui. Isso aqui é um outro exemplo, aqui são correntes, eu acredito, tá? Isso aqui é um outro exemplo de se fazer um mecanismo, aqui, ó, percebam que, vou botar um zoom, a lupa voltou aqui, pessoal, na aula passada já tinha sumido, não sei porquê, agora voltou. Então, tá vendo, o mecanismo de alavanca, na hora que você puxa isso daqui, essa alavanca traciona ou não, e a mola puxa de volta, né? Então a mola é comprimida aqui, essa é uma mola helicoidal. São jeitos diferentes de fazer isso daqui. Não vou entrar muito em detalhe nisso. Isso aqui é o painel de comando. Isso aqui é a alavanca para você fazer a compressão da mola de fechamento de forma manual. Tá? Isso aqui é toda a parte elétrica, são os contatos. Aqui tem os disjuntores que protegem o circuito, o motor está aqui dentro. Então, tudo aqui, a sinalização está tudo aqui. Isso aqui são as borneiras aqui de contatos e por aí vai. Só para mostrar para vocês isso daqui, até porque essa quantidade toda de contatos aqui não dá nem para dizer o que é o que aqui, tá? Isso aqui é um outro mecanismo, com operação por molas, são as duas molas aqui, e todo o mecanismo, tá? Fica difícil até você entender como funciona
Tem alguns vídeos no YouTube legais para vocês verem e tal, mas são todos detalhes mecânicos aqui que eu acho que não é muito interessante para a gente. Bom, o mecanismo de acionamento por mola é o mais simples e normalmente quem fabrica sugere o uso em função do custo baixo de manutenção e da alta confiabilidade, mas eu já falei que existem outros mecanismos. Um outro mecanismo é o mecanismo pneumático, ele usa ar comprimido como a energia armazenada para acionamento do mecanismo que produz a abertura e o fechamento dos contatos do disjuntor, né? São válvulas solenoides que controlam a admissão do ar comprimido para atuação de abertura e fechamento. E, normalmente, esse mecanismo ele é utilizado nos disjuntores que usam ar comprimido com meios de extinção do arco, porque você já tem um ar comprimido disponível ali no equipamento. Como você precisa de alta pressão para a operação do disjuntor, sempre existe o risco de vazamento do ar. E não é só isso, né? Quando você comprime o ar, você tem sempre um risco de corrosão por causa da umidade presente no ar comprimido, né? E por essas razões, o uso desses mecanismos está diminuindo. Tá? Embora, pessoal, a gente sempre fala, eu gosto de falar sobre isso, né, que o sistema elétrico ele tem aí mais ou menos uns 120 anos na forma que a gente conhece, ele existe como um negócio há mais tempo, né, 140 anos, mas como um negócio da forma como a gente encara hoje, uns 100, 120 anos, mais ou menos. Com muitos dos equipamentos que foram desenvolvidos, eles têm uma durabilidade grande, né? Então, assim, você coexiste tecnologias muito novas com tecnologias muito antigas, né? Essa coexistência, ela perdura, inclusive, porque os equipamentos, eles precisam ser amortizados, né? Então, normalmente, você não substitui ativo que ainda não foi amortizado, ou você não substitui ativo, mesmo que ele já tenha sido amortizado, a menos que a substituição produza um benefício em termos de redução de interrupção, redução de manutenção, que seja justificável, né? Então, as tecnologias coexistem, né? Não tem como fugir disso daí. Então, a gente fala assim, o uso de mecanismos de acionamento está diminuindo. Tudo bem, está diminuindo, mas não significa que você substituir aqueles que já existem, né? Está diminuindo em novas instalações. Nos países onde o setor elétrico já se consolidou e o crescimento econômico ele é talvez mais igual, né, ou não é tão grande assim, é proporcional ao crescimento da população, acaba que a substituição de ativos antigos ela é muito lenta, né? Por exemplo, no caso brasileiro, que a gente tem um setor industrial consolidado, com crescimento baixo nos últimos anos, não faz muito sentido você substituir instalações que operam com índices de confiabilidade já bem estabelecidos, porque a tecnologia é mais nova, tá? Isso não faz sentido. O caso americano é um outro exemplo, né? Você tem ali, muito provavelmente, 60%, ou um pouco mais do que isso, 70% das subestações de transmissão automatizadas, ou com algum nível de automação. Mas talvez não mais do que isso. Mas, por exemplo, o caso chinês, que experimentou um crescimento muito grande, né, nas últimas décadas, você tem subestações extremamente modernas ali, né? Por quê? Porque elas foram construídas num outro ambiente tecnológico, tá? Então, quando eu falo está diminuindo, cuidado, vocês vão encontrar muito disso ainda nas subestações. Então, por exemplo, estou participando de um projeto de pesquisa junto a uma concessionária, e esse projeto envolve a modernização de uma subestação de transmissão, mas é um nível de tensão abaixo do nível da rede básica. E existem soluções eletromecânicas nessa subestação para garantir um mínimo de proteção, mesmo que você perca o serviço auxiliar, mesmo que você perca a alimentação DC da subestação, né? E a preocupação toda dessa modernização passa, em parte, por essa solução específica que funciona exclusivamente no caso eletromecânico. Então a discussão toda era, tudo bem, a gente vai modernizar, mas tem uma pecinha lá que se eu modernizar,
a confiabilidade pode diminuir, né? E isso tem que ser levado em consideração quando você moderniza, porque substituir equipamentos com redução da disponibilidade da subestação ou redução da sua confiabilidade não é não é uma alternativa plausível. Não pode, na verdade, não pode ser uma alternativa plausível. Tá? Bom, outro mecanismo de acionamento é o mecanismo hidráulico. Então, usa um cilindro com pistão diferencial, e aí você consegue transferir fluido sob pressão para o pistão que você quiser, né, com pistão diferencial, para o lado que você quiser, obviamente, do acionamento. O óleo ele é pressurizado por um mecanismo de pressurização por meio de almofadas e vasos acumuladores. Depois tem um desenho aí, vai ficar um pouco mais fácil de entender. As operações de abertura e fechamento são feitas controlando adequadamente pelos solenoides. Tem as figuras aqui. Depois, deixa eu só ler isso daqui, depois eu passo para a figura que está aqui, tá, gente? Vou dar um zoom aqui, inclusive. Tá? Aí você tem, se você quiser fazer abertura, o K1 permite a circulação do óleo entre os dutos A e D, e o K2 permite a circulação do óleo entre os dutos B e C. Depois, indo para a figura, fica mais claro isso. Operação de fechamento, o K1 permite a circulação do óleo entre os dutos A e C, e o K2 entre B e E, ou seja, você muda a posição de uma chave, e aí você consegue circular o óleo para promover a abertura ou fechamento do disjuntor. Os mecanismos hidráulicos eram bastante utilizados, em SFCs bastante também, e com o desenvolvimento dos disjuntores de alto sopro, dado que você precisa de menos requisito energético, né, porque uma parte da energia provém do próprio arco, esse mecanismo está perdendo mercado. Não sei se vocês lembram que uma parte do mecanismo de abertura vinha da expansão das F6 decorrente do arco que se forma no interior do disjuntor, né, e o restante você conseguia fazer com mola, né? Agora, e aí você consegue substituir o mecanismo de acionamento hidráulico pelo mecanismo de mola, que ele é mais confiável, mais barato e mais fácil de manter. Então, você tem aqui um desenho do disjuntor, eu coloco de novo aqui a nossa lupa. Deixa eu aumentar um pouco aqui, mais fácil. Então, você tem o contato móvel e o fixo. Por incrível que pareça, esse desenho do disjuntor parece até mais fácil de entender que dos outros desenhos de disjuntor que eu coloquei para vocês, né? Quer dizer, aqui tinha o SF6 entrando aqui dentro, naquele mecanismo, só que aí tinha uma tulipa aqui, tinha um desenho mais sofisticadinho. Né? E aí você tem o óleo que empurra o pistão para cima ou para baixo. Quer dizer, se você aumentar a quantidade de óleo aqui, puxa para baixo, por isso que é o mecanismo de abertura. Se você empurrar o óleo aqui para dentro, ele empurra para cima, por isso que é o mecanismo de fechamento. Então você tem óleo entrando aqui, abre, óleo entrando aqui, fecha. Aí você tem os dois solenoides de abertura e fechamento. E aí o zoom me ferra a vida. Mas tudo bem, eu acho que dá para vocês enxergarem aqui. Aí vocês conseguem mexer no solenoide para bombear óleo para cá ou bombear óleo para cá. E aí a bomba hidráulica para você bombear óleo aqui para dentro do trecho C, ou manter aqui no trecho D e E, e aí fazer o mecanismo de abertura e fechamento que eu falei. Tá? E aí, peraí, acho que aqui tem um slide adicional. Pessoal, aqui é um circuito de controle do disjuntor com todas as bobinas. Isso aqui é um exemplo, pessoal. Cada fabricante tem circuitos similares com as bobinas de abertura e fechamento, bobina de sinalização e por aí vai. Né? Pela própria foto dos painéis de controle desses equipamentos, dá para ver que não são eletricamente simples nesses mecanismos aqui. Né? Até para você fazer abertura, carregamento da mola, sinalização e por aí vai. Todos os contatos, inclusive os categorizados por 2B, que sinalizam a posição do disjuntor. Tá? Então, aqui é só um exemplo aqui de aplicação e tipo de
circuitos elétricos que você pode monitorar na hora que você faz a automação desse equipamento, né? A gente concentra o monitoramento nos contatos 52A e 52B, porque eles definem a posição do disjuntor, e a posição do disjuntor é aquela que vai liberar a manutenção, que vai indicar se houve a abertura correta do equipamento defeituoso e por aí vai. Mas existem outras bobinas de sinalização, outros contatos que você pode monitorar. Tá? Existe uma forma de abertura por servomotor, né? Então aí você conseguiria fazer o acionamento usando o motor elétrico. É um jeito um pouco mais moderno de se fazer, né? Mas você precisa garantir que você tem energia elétrica disponível na subestação sempre, inclusive para abrir aqui, né? Então você precisa garantir isso daí. E aí você tem um motor acoplado a um eixo mecânico e uma alavanca. Do ponto de vista de acionamento mecânico, a dificuldade é mais ou menos a mesma. Do ponto de vista elétrico, você precisa garantir a disponibilidade de energia para fazer essa abertura, né? Então aqui é só um diagrama de blocos. Então, você tem uma unidade de alimentação do sistema, né? Essa unidade oferece energia para um capacitor que é capaz de armazenar energia, e esse capacitor ele é monitorado, então a quantidade de energia que ele pode armazenar para o conversor eletrônico que aciona o motor, ela é definida pelo ciclo de abertura e fechamento dado por norma, né? A unidade que recebe o comando de abertura e fechamento, ela oferece a informação ao conversor, e o conversor que aciona o motor, e ela oferece também a informação de volta, tanto para a unidade, tanto para a IHM, que está ao lado do equipamento, quanto também para o sistema de automação da subestação e o centro de operação, né? É claro que isso aqui parece bem mais moderno, e você, inclusive, podia fazer a abertura e fechamento desse elemento aqui usando a norma de comunicação 61850, por meio de comandos que vêm ali pelo canal de comunicação. Tá? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista de tecnologia, isso aqui é o mais moderno. Falar a respeito de confiabilidade, a questão toda que traz um pouco de receio para os engenheiros de proteção é que você vai ter sempre que garantir que o capacitor tenha carga suficiente para pelo menos produzir uma abertura, que é o que acontece tipicamente no acionamento por mola, por exemplo, né? Você tem ali um acionamento por mola, na hora que você carrega a mola de fechamento, ela fica carregada e ela é capaz de fornecer energia para a mola de abertura para o próximo ciclo, né? Então isso, a rigor, parece livre de uma falha, que é o carregamento do sistema, né? No momento que a mola de fechamento carrega a mola de abertura, isso aí funciona muito bem. E quando você depende de um capacitor que oferece energia para um conversor, ele sim aciona um motor elétrico, parece que se você perder a energia do capacitor, você perde a capacidade de produzir a abertura do disjuntor. Mas, ao mesmo tempo, também você está monitorando esse capacitor, né? Então, se você monitora o capacitor, monitora a carga do capacitor, você consegue sinalizar se esse capacitor tem carga suficiente ou não para operar o conversor, fornecer energia, então, para a abertura do sistema como um todo. Tá? Então, isso aqui é um jeito de se fazer também. Pessoal, só um segundo que eu preciso colocar aqui o meu celular para carregar, senão eu vou perder a internet aí, tá? Então, essa unidade aqui é a unidade, é o jeito de se fazer, vamos dizer, mais recente tecnologicamente, né? E aí você consegue, então, promover a abertura e fechamento por meio de mecanismos elétricos e fazer o controle disso usando uma interface de rede, já utilizando os preceitos da norma 1850. Do ponto de vista de acionamento, ele é uma forma simples de acionar.
eu diria que do ponto de vista de manutenção, está aí mais ou menos equivalente ao sistema de molas, tá? Com a vantagem de ter toda a interface elétrica já interligada, com inteligência, e, portanto, você pode incorporar a essa inteligência outras características ao equipamento, como, por exemplo, toda a comunicação feita via protocolo de comunicação e não mais via contato de abertura, contato seco, que indica abertura e fechamento do dispositivo. Tá? Bom, falei bastante sobre disjuntores, vou falar sobre mais alguns equipamentos primários da subestação antes de encerrar a aula de hoje, vou falar sobre as chaves seccionadoras. Ficou faltando falar também, pessoal, sobre arranjo de subestação. Eu, se eu não me engano, eu não tenho nessa apresentação aqui, mas depois eu falo para vocês sobre arranjo, porque a parte de automação depende um pouco do tipo de arranjo da subestação. Tá? Então, aqui são um exemplo, né, de duas chaves seccionadoras. Eu tenho chave seccionadora, por exemplo, de abertura central, né, essa chave da esquerda aqui. Então, eu tenho um mecanismo de alavancas que faz a manobra das colunas e promove a abertura no centro da chave. Então, eu tenho dois contatos móveis. Em um dos contatos, eu tenho um anel de equalização do campo elétrico. Eu tenho, e aqui, na verdade, eu giro as duas alavancas, né? Então, uma abertura que envolve o giro das duas alavancas. Eu tenho, do lado direito aqui, uma chave de abertura, de dupla abertura lateral. A coluna rotativa é só a coluna central. Na hora que eu promovo o giro dessa coluna central, os dois contatos nas extremidades da chave se abrem, né, e até aí eu tenho os anéis de equalização. Normalmente, chave seccionadora, normalmente não. Toda chave seccionadora ela é feita para abrir sem nenhum tipo de carga, são chaves que não têm capacidade de eliminação do arco elétrico, né? E normalmente as chaves seccionadoras apresentam como defeito primordial o desalinhamento de contato, né, o desalinhamento de polo, que se diz, quer dizer, o fechamento não é feito de forma adequada, né, fica ali um espaço de ar entre o contato fixo e o contato móvel, ou entre os contatos móveis, a depender do tipo de chave. Tá? E o controle é feito, é o controle de posição, você sabe se a chave está aberta ou fechada. Tá? Então, isso aqui são exemplos de chaves de abertura por rotação aqui do eixo central, né? Então essa primeira chave aqui. A outra chave não, aqui é uma abertura central com a rotação das duas colunas. Né? Então são os dois tipos que eu falei aí, estão nas fotos. Do ponto de vista de transformadores de potência, falei bastante sobre linha, falei sobre reator, né? Vamos falar um pouco sobre transformador agora, depois a gente fala sobre as proteções. Né? Mas normalmente, quando você tem os transformadores de potência, né, você tem equipamentos dedicados à sua proteção, monitoramento e controle. Isso aqui é um exemplo só, um equipamento relativamente antigo aí que faz o monitoramento do transformador. Esse equipamento monitora a temperatura do enrolamento, a temperatura ambiente, a temperatura do óleo. Ele pode eventualmente fazer estimativas de pontos quentes do transformador utilizando. Tem alguns métodos, né, a partir de inferência da temperatura do óleo, tem métodos que usam equacionamentos que são dados em norma, né, e aí você corrige a temperatura estimada por meio da temperatura do óleo, da temperatura ambiente, etc. Né. Esse equipamento monitora também a pressão do óleo, que isso indica a temperatura. Ele monitora também a ventilação forçada, se o transformador tiver ventilação forçada. Ele pode monitorar acúmulo de gás, né, se você tiver, por exemplo, algum curto-circuito incipiente, alguma falha entre espiras dentro do transformador que vai ter acúmulo de gás. E ele pode também monitorar um relé mecânico, chamado relé Buchholz, que mede a pressão do óleo e mede pressão súbita. É um mecanismo que é colocado entre o acumulador
de óleo onde existe a convecção do ar, onde existe a convecção e o resfriamento e o recipiente do transformador, e por ali você consegue verificar se existe uma elevação súbita na pressão ou um aumento do fluxo, tá? O monitoramento e controle, em termos de perda de vida, normalmente ele é focado na perda de vida do isolador das espiras, do isolante das espiras, né? A ideia sempre é monitorar, por exemplo, se for papel, verificar a vida útil do papel. E você não tem acesso a esse elemento. Qualquer manutenção que envolva a retirada do óleo do tanque, obviamente, vai levar a concessionária a fazer uma análise do papel isolante ali, se for papel, tá? Então, papel que é o mais comum. Mas se você não for retirar o óleo para, por exemplo, verificar o estado do óleo, você não vai saber o estado do papel. Existem equações que tentam descrever o processo de envelhecimento, né, o processo de perda de vida, e essas equações elas são baseadas na operação do transformador, no regime térmico e nos esforços que ele é submetido quando você tem sobrecargas ou curto-circuito. Como são equações que tentam descrever o comportamento térmico, elas nem sempre são 100% precisas, tá? E isso tem se tornado algo importante nas concessionárias de distribuição e transmissão, porque já está aí no fim do primeiro round de troca de transformadores com verba ANEEL. Tá? Inclusive, eu orientei um trabalho de formatura o ano passado, de um colega de vocês que trabalha atualmente na CPFL, e ele fez um estudo do envelhecimento dos transformadores para tomar a decisão se vai utilizar a verba da ANEEL para fazer o retrofit do transformador ou se eles vão usar a verba ANEEL para comprar uma unidade nova, né? Isso não é, digamos assim, extremamente crítico nessa primeira substituição, né? Porque antes da reestruturação do setor, as concessionárias públicas tinham por hábito ter mais transformadores e operar sempre com meia carga do transformador, né? Então você tinha, por exemplo, uma subestação com 2 transformadores, cada um operando em meia carga. Isso faz com que a vida útil seja maior do que aquela definida normalmente nos manuais dos fabricantes. Com a reestruturação do setor, um dos objetivos da reestruturação é tornar o setor mais econômico. Obviamente, você vai utilizar o transformador sempre próximo ao seu limite térmico, próximo ao seu limite de carregamento. Então, ele vai, de fato, ter uma vida útil mais parecida com aquilo preconizado pelos fabricantes, né? Então, esse primeiro round, ele é crítico, mas talvez não seja tão crítico quanto o segundo round vai acontecer nos próximos 40 anos, 35, 40 anos. Tá? Então, esse dispositivo é um dispositivo de exemplo, tem de vários fabricantes que fazem a mesma coisa, que monitoram o transformador, e isso aqui pode ter a proteção incorporada ou não. Nesse caso aqui, desse dispositivo, se eu não me engano, não tem a proteção incorporada, tá? Você tem que usar um outro equipamento para fazer a proteção. Quando se fala em controle, proteção, supervisão e automação, tudo centralizado dentro de um equipamento apenas, obviamente, todas essas funções, elas acabam sendo virtualizadas dentro de um supercomputador, um computador que vai rodar aí toda a proteção de uma subestação, por exemplo. Tá? Isso aqui é o Relay Buchholz que eu falei para vocês. Ele detecta eventos internos ao transformador, ele monitora grandezas que não são grandezas elétricas. Lembre-se que no começo do curso eu brinquei até e falei, olha, engenheiro elétrico acho que consegue inferir sobre o estado operativo de qualquer equipamento simplesmente monitorando grandezas elétricas. Isso aqui é um bom exemplo de que não dá para fazer tudo monitorando apenas grandezas elétricas. Ele é instalado tipicamente entre o tanque de óleo e o vaso de expansão do transformador, e ele fica verificando variações bruscas, né, no fluxo de óleo e a pressão, e é ele que indica algum problema com o óleo, né, e se é problema com o óleo, muito provavelmente é curto interno no transformador, tá? É para isso que ele está ali dentro. Então, o que ele vai detectar?
acúmulo de gases dentro do transformador, isso indica faltas incipientes, ou seja, curtos-circuitos entre espiras, descargas parciais entre a espira e o núcleo, mau contato, sobreaquecimento de pequenas partes do enrolamento e por aí vai. Se você tiver um curto-circuito interno sustentado dentro do transformador, o fluxo de óleo vai ser espontâneo, vai ser muito rápido, e ele detecta também essa variação de fluxo. E ele, essencialmente, é um mecanismo que é baseado em duas boias, né? Se você tiver ele operando em regime, essas boias não devem ter nenhuma variação abrupta. Então, a primeira detecta acúmulo de gases e gera um alarme no sistema de automação e supervisão, e a segunda detecta o nível de óleo, né? Se você tiver um fluxo de óleo ou vazamento, ela vai indicar que existe, então, essa variação no óleo. E se houver uma variação de acúmulo de gases, isso aqui gera um alarme, porque acúmulo de gases sem circuito interno é falta incipiente, isso vai ocasionar uma degradação progressiva no transformador, então não é um evento de proteção, mas é um evento que deve ser comunicado aos operadores para que eles definam qual é a melhor estratégia de manutenção, tá? Já o segundo não, já o segundo é risco na isolação ou eventualmente curto-circuito, e aí você precisa desligar o transformador, caso contrário, você pode colocar fogo na subestação, tá? Então isso aqui é um transformador, você tem aqui o tanque, né, o transformador aqui dentro, isso aqui na verdade são as aletas de refrigeração, aqui são os ventiladores, aqui dentro aqui está o óleo, o relé buccal está aqui em cima, tá, pessoal? Vocês estão vendo na ponteira do mouse aí? Aliás, vocês estão me ouvindo, pessoal? Faz tempo que ninguém fala nada. Tudo certo aqui, professor. Ok, beleza, obrigado. Então aqui é o relé buccal, tá? Aqui o tanque de expansão, ele fica acima do transformador para garantir que o óleo fique sempre depositado. No transformador existe uma circulação, porque você tem o calor sendo trocado, tá? Transformadores podem ser elementos bem grandes no sistema elétrico. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver transformadores aí de níveis de tensão de 500 kV, por exemplo, que tem aí volumes bem grandes. Eu não saberia nem dizer em termos de volume quanto é, mas talvez aí uns 8 metros por 8 metros, são 6 metros em termos de volume do equipamento todo, né? Não estou falando só do enrolamento, não. Por isso que um evento como aquele evento lá no Amapá, ele é crítico, né? Porque você não entra numa loja e compra um transformador como esse aqui, entendeu? Ó, me dá aquele lá que eu quero levar para casa. Né? Você compra e a empresa vai lá e fabrica o transformador, tá? Não é não é equipamento de prateleira, digamos assim. Aqui é um outro exemplo, um transformador. Isso aqui deve ser um transformador de distribuição, eu suponho, tá? Isso aqui não dá para ter ideia, talvez aqui no nível de subtransmissão pela distância entre as buchas primárias aqui, tá? Isso aqui é uma tensão um pouco menor, a impressão que eu tenho, talvez distribuição, talvez transformador de entrada de uma estação de distribuição, precisaria ver. Isso aqui é um detalhe do bucals aqui também, tá? Então, é um detalhe do equipamento, a sinalização elétrica, aqui você tem aqui a parte elétrica que chega até a válvula aqui dentro, das duas boias. Tá? E aqui é um desenho, tá? São chaves elétricas feitas com boias e com mercúrio dentro. Então, quando isso aqui se mexe, o contato se fecha pelo mercúrio. Tá? Essencialmente é isso. Transformadores de instrumentação, aqui tem os desenhos, eu já tinha mostrado para vocês, eu que falei bastante sobre isso, né? Quando eu falei sobre os disjuntores, até mostrei de novo, né, os TCs, esses aqui são os TCs convencionais, aqui você tem o TC do tipo barra, aqui você tem um clipe aqui, então na verdade a energia entra por aqui, dá a volta por aqui, aqui você tem um núcleo secundário, tá? Aqui passa diretamente aqui, o condutor aqui, o núcleo,
é esse carinha aqui, né? Então, os teus enrolamentos aqui, o secundário está aqui para baixo. Isso aqui é igualzinho, esse aqui e outro aqui, mas aqui muda um pouco né, o arranjo aqui, mas é essencialmente a mesma coisa, tá vendo? Tem um núcleo aqui, o cabo passa direto, e você tem os enrolamentos aqui, do secundário. Ou tipo bucha, né? Então, esse aqui é instalado ao lado do disjuntor, aqui o disjuntor se encontra dentro desse tanque de óleo, ou o disjuntor dentro de cada um desses 3 tanques de óleo, e os TCs estão aqui nas bases das buchas, né, já que você vai fazer um disjuntor tanque morto. Né? Então, o tipo bucha é associado tipicamente aos disjuntores de tanque morto. Tá? Então, o que você pode ter nos TCs é TCs com um enrolamento primário e vários enrolamentos secundários, ou vários enrolamentos primários e um enrolamento secundário, aí depende do arranjo. Tipicamente, o primário é alta tensão, você não tem enrolamento, né? E às vezes o que você tem, na verdade, é um secundário com múltiplos TAPs, tá? Então você não tem vários secundários, você tem secundários com múltiplos TAPs, e aí você liga o secundário de acordo com a especificação do fabricante para ter a relação de espiras que você deseja ali no secundário do seu transformador de corrente. Tá? Transformadores de corrente para medição, com classe de precisão indicada pela norma que eu já falei para vocês, classe de precisão 0,3%, por exemplo, eles são construídos de forma com que você tenha baixa saturação, ou baixíssima saturação, e a corrente de magnetização do núcleo seja pequena. Já os transformadores de corrente utilizados para proteção nos preocupam tanto com a corrente de magnetização do núcleo, desde que o erro que ela produza na medição seja inferior ao erro preconizado por norma, que nos TCs definidos pela numeração é 5 ou 10%, nos TCs definidos pela curva de saturação tem que ficar no joelho da curva para a máxima corrente de curto-circuito simétrica. Né? Então, no caso dos TCs de proteção, o núcleo, normalmente, ele é mais parrudo, né? Ele tem mais material ferromagnético para limitar a saturação e excursionar menos na curva de saturação ali. Tá? Você pode ter TCs com vários núcleos secundários, a depender, por exemplo, do tipo de confiabilidade que você quer. Então, nas subestações da rede básica, que requerem uma confiabilidade maior, ao invés de duplicar o TC, você pode duplicar o núcleo do TC ou duplicar o número de enrolamentos secundários, né, secundários distintos para IEDs que fazem a produção primária duplicada. Tá? Você acaba não duplicando o TC, na verdade. Você duplica o núcleo ou duplica o enrolamento. Aqui é uma tabela que tem na norma. Essa norma está atualizada já, acho que não é mais 92, mas aqui são relações de correntes nominais, tá? A norma eu já mostrei para vocês, não vou ficar perdendo muito tempo nisso daqui, não. Isso aqui são as cargas nominais para TCs nominais, com o fator de potência de 0,9,5. A norma define, inclusive, qual é o fator de potência das cargas. Como eu já falei para vocês, em instalações antigas, é importante se preocupar com a potência nominal e com o fator de potência nominal, porque os relés eletromecânicos demandam energia do próprio TC, ou seja, eles extraem energia da rede primária por meio do TC para produzir a abertura dos contatos ou o acionamento dos contatos dos disjuntores para abertura. Tá? Já os modernos EDs, eles não fazem uso da energia que vem da rede primária para solicitar a abertura do disjuntor. Isso tudo é feito por meio, né, eles são energizados por uma fonte externa, então a maior carga ocorre do circuito que alimenta, do circuito que sai do transformador de corrente vai ao IED, e esse circuito é só corrente de curto, não tenho mais que alimentar nenhuma traquitana eletromecânica, né? Então eu tenho perda de potência na fiação, tá? Mas isso ainda é uma preocupação e a norma trata disso ainda. E a simbologia da norma, você tem ali
corrente primária, corrente secundária, que a gente falou. Então, você pode botar o traço como separador de corrente nominal, 2 pontos você coloca para a relação de transformação. Então, 1.500 traço 5 significa 1.500 no primário, 5 no secundário, amperes, 300 para 1 é o mesmo TC, porque a relação é 300 para 1, né? Multiplica por 5 no primário, multiplica por 5 no secundário. A forma de ligar os enrolamentos do primário e do secundário define qual é a relação de transformação que você tem em função dos TAPs que você tem. Obviamente, né, você não pode deixar secundário do TC em aberto, né, então você liga ou em paralelo ou em série. Né, então aqui um exemplo de relação que pode de 150 para 1 até 600 para 1, né, e aí você teria 3.000 para 5, 1.500 para 5 e 750 para 5, se for esse esquema de ligação, né, é só um exemplo que eu estou falando, tá? Depende do fabricante, ou separação aqui, como barrinha aqui, tá? Isso aqui é o paralelogramo de precisão. Então, é o quanto eu tenho de corrente nominal e aonde tem que estar o fator de correção para a relação. Lembra aquele fator que multiplica a relação nominal? Só que cuidado, tá? Que esse ângulo de fase aqui é minutos, não é graus, não, tá? Não estou errando 30 graus aqui, não. Estou errando minutos. Aqui é subgraus, tá? Então, quando eu tenho 100% da corrente nominal, eu permito ter um erro maior no fator de correção, mas o fator é muito pequeno, estou indo de 98,8 a 101,2 com um erro em graus, desculpa, em minutos, que vai de 0 a menos 60, ou de 0 a mais 60, se a corrente for a corrente nominal. Se for 10% da corrente nominal, eu considero que o TC se encontra de acordo com a norma, se o erro se encontrar aqui dentro. Tá? Então, isso daqui complementa a informação da curva de tensão induzida em função da corrente de magnetização do TC. Isso aqui eu tinha apresentado no começo do curso, quando eu falei sobre os transformadores. Então, já falei sobre isso, né, que os transformadores eles podem ser transformadores de medição e de proteção. Né, tipicamente, um transformador de medição ele vai apresentar saturação quando a corrente chega próximo de 4 vezes a corrente nominal, ou seja, a gente sabe que ele vai operar na região linear, então você consegue fazer uma medição muito precisa. Né? Já um TC de proteção tem uma curva de saturação que satura para uma corrente 20 vezes a corrente nominal. Vocês percebam que a curva ela é uma curva com uma região linear muito maior que a região linear do transformador de corrente de medição. Né? E isso porque a corrente de curto-circuito é bem maior que a corrente nominal. Então, se a gente operar com a corrente máxima de curto-circuito próxima da metade da corrente de joelho, muito provavelmente você vai ter uma precisão parecida com a precisão do transformador de corrente para medição. Tem muita gente, inclusive, que diz que é possível utilizar o transformador de corrente de proteção para fazer medição. Porque os processos de fabricação hoje garantem que o transformador de proteção operando para medição apresenta valores de erro que são da mesma ordem de grandeza dos valores de erro dos transformadores de corrente para medição. Ou seja, você economizaria em equipamentos primários para fazer a medição adequada dentro da sua subestação e ainda assim poderia utilizar o mesmo equipamento para fazer proteção. Lembrando que, pessoal, errar em medição, ainda que seja um erro muito pequeno, é uma medição que impacta de forma integral, né? Na hora que você tem uma interface entre uma usina geradora e a rede básica, quem faz a medição é o TC e o TP, que estão associados à barra de conexão daquela usina na rede básica. E aquela usina vai ser... a energia fornecida por aquela usina vai ser medida naquela interface. Então, se aquela interface for discrepante, vai ter um erro que vai ser integrado em toda a vida útil daquela usina. Né? Quer dizer, não é simplesmente uma decisão, troca, porque o erro é na mesma faixa de exatidão ali. Calma lá, que tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? Normalmente, a pessoa prejudicada reclama e a não prejudicada não reclama e contesta. Né? Então, normalmente é assim.
Então, se por acaso vier a energia elétrica mais barata na sua casa, você fala assim, acho que a Eletropaulo mediu errado, não vou falar nada. Agora, se vier maior, você vai reclamar certamente. Bom fim de semana, Lucas. Então, os núcleos usados para medição normalmente apresentam baixo erro de relação do ponto de vista de módulo e fase. Eles operam com essa característica na faixa de correntes de carga. E a saturação não é interessante, a menos que você induza uma tensão que possa promover danos ao equipamento, mas você consegue contornar esse problema. Tá? As classes de exatidão preconizadas por norma vão de 0,3 a 1,2. Né? Então, por exemplo, um TC 03C25 é um TC que suporta 25 VA como carga nominal no secundário e tem 0,3% de classe de exatidão. Tá? Isso aqui, de novo, paralelogramo de precisão. Para cada classe de exatidão, para cada TC de cada classe de exatidão, existe um paralelogramo de exatidão diferente. Tá? Então, são os três paralelogramas, foram colocados dois aqui no lugar do 0,3. Já os TCs de proteção, é um pouco diferente do que está aqui, tá, gente? Porque a norma teve uma revisão, mas isso aqui não está muito errado, não. A norma é uma evolução do passado, então você tipicamente, nos TCs que são definidos por essa designação aqui, você tem duas classes de precisão, 5 e 10%. Essa precisão é válida de 1 até 20 vezes a corrente secundária nominal, ou de 1 até 15 vezes, depende da especificação do TC dada nos dados de placa, né? Então, isso aqui tem que ser explicitado, que a precisão vai até um valor limite da corrente máxima nominal do TC para curto-circuitos simétricos. Tem que tomar um certo cuidado com isso. O que a norma fez recentemente foi permitir que o TC seja especificado pela curva de saturação, que é similar ao exercício que eu passei para vocês, tá? Mas isso aqui se usa bastante ainda. Aquele TC é 10B200, 10B800, e aí eu mantenho essa apresentação porque vocês vão encontrar com esse tipo de descrição ainda nas subestações e na documentação toda que vocês vão ter em mãos se vocês forem trabalhar com isso daqui, tá? B é baixa reatância de dispersão e A é alta reatância de dispersão. Os TCs convencionais, eles foram melhorados ao longo do tempo, especialmente com relação ao material do núcleo, com relação à isolação entre o enrolamento secundário e o condutor primário, mas essencialmente são os mesmos equipamentos desde que existem. Né? É um material de núcleo ferromagnético, é um equipamento cujo núcleo tem material ferromagnético, sobre esse núcleo é enrolado um condutor, esse condutor é isolado utilizando alguma tecnologia de isolação, né, e é possível atingir os níveis de precisão dados pela norma com esse equipamento da maneira como a gente conhece. Se você aumentar o material que compõe o núcleo, você permite que ele sature com correntes maiores, você pode usar esse equipamento para proteção e, portanto, é um equipamento que vai oferecer linearidade para correntes bastante elevadas. Né? Só que o uso de um transformador de instrumentação para medição e proteção é algo que deve ser buscado com a tecnologia que existe hoje ou mudando a tecnologia, porque isso reduz o preço da subestação e reduz também área dentro da subestação, né? E área custa caro. Tá? Algumas referências usaram como testes TCs de proteção para medição indicativa, não medição para efeito de faturamento, tá? E verificou, né, esse trabalho dessa referência, depois acho que mais para frente está aí a referência, verificou que esses TCs de proteção podem ser utilizados para medição indicativa para o sistema SCADA, tá? Para tarifação, ainda assim, é preciso fazer mais análises. Então, foram realizados testes para verificar se o fator de correção da relação é razoável, se ele opera
dentro da precisão esperada e por aí vai. E foram consideradas cargas que vão de 25% a 100% da carga nominal do TC. Os resultados mostraram que diversos TCs da classe 5%, ou seja, da classe que tem uma precisão pior, né, você pode ter uma classe de 5%, eles se comportam como TCs de medição para as classes de classe 0,3, 0,6 e 1,2, tanto com relação ao erro FCR quanto ao erro de ângulo para correntes de carga nominais. Então, eles podiam ser usados para medição indicativa. Tá? Depois, mais para frente, nessa apresentação, tem a referência assim. Já os TPs indutivos, eles são utilizados para tensão de até 138 kV, já mostrei essas figuras para vocês, né? Eles têm uma classe de precisão também dado por norma, né? Eles podem fornecer sinais tanto para proteção quanto para faturamento e medição indicativa, porque o TP opera numa faixa estreita de tensão, né? E quanto mais baixa a tensão, menor o erro, então dificilmente ele vai operar com uma faixa de tensão muito elevada, então ele não vai apresentar saturação, nada disso, né? Ele pode ser empregado na forma, ele pode ser implementado na forma de um divisor capacitivo também, né? No caso da forma de implementação como divisor capacitivo, você faz a conversão da última perna capacitiva por meio de um TP indutivo convencional, e nesse caso aqui, ele pode ser utilizado também para injeção de sinais de carrier e comunicação entre terminais da linha de transmissão, e aí ele tem uma dupla função, né? Então, você consegue colocar sinais do tipo Powerline Carrier na linha e transmitir dados além de informações, além de obter as informações de tensão da rede. Então, a classe de exatidão dos TPs convencionais vale o mesmo dos TC, 0,3, 0,6 e 1,2, então 0,3 de novo faturamento, 0,6 para proteção e medição sem fins de faturamento e 1,2 para medição sem fins de faturamento. Então, essa classe de exatidão, tipicamente, ela garante exatidão entre 0,9 e 1,1 da tensão nominal para cargas padronizadas no TP, né, que vão de 12,5 até 400 VA. E os requisitos típicos para os sistemas de automação estão na ordem aí de 1%, então daria para usar os três tipos de de TP, para fins aí de medição de tensão e indicação para o SCADA dos sistemas de automação. E aí você tem os transformadores de instrumentação ópticos, né? Eu não queria falar sobre isso, eu precisaria conversar com o Pellini, né? Eu resolvi inverter um pouco a ordem das apresentações dessa disciplina para saber se o Pellini pode... agora eu preciso saber se o Pellini pode dar aula aqui de TC e TP óptico. Ele andou trabalhando com o Josemir, né, que é o especialista do departamento nessa tecnologia, e ele acho que poderia fazer uma aula para vocês de TC e TP ópticos. Eu fiquei de conversar com ele, acabei não marcando nada, mas eu vou tentar encaixar isso nas próximas aulas, e ele faz uma aula para vocês dessa tecnologia que eu acho aqui interessante. Do ponto de vista de tecnologia, é uma tecnologia já conhecida, os efeitos ópticos que são empregados na medição de tensão e corrente, que são o efeito Faraday e o efeito Fokker, eles são conhecidos e dominados, né? Mas não é uma tecnologia amplamente utilizada. Em primeiro lugar, porque custa caro, e em segundo lugar, porque antigamente dependia da conexão, quer dizer, essa tecnologia não podia ser empregada imediatamente para automação, proteção, supervisão e controle dos equipamentos da subestação, porque dependia de uma interface elétrica com os demais equipamentos. Não consigo ligar diretamente um PC e um TP óptico num relé eletromecânico. Por quê? Porque o relé eletromecânico precisa ser alimentado com sinais de tensão e corrente que são derivados da rede primária. O mesmo vale para os demais IEDs, inclusive os IEDs na tecnologia convencional. Porém, hoje, com a possibilidade da conversão dos dados e a transformação dos dados primários, tanto dos TCs e TPs, quanto dos disjuntores, para frames Ethernet e, portanto, a comunicação desses dados via protocolo de comunicação,
voltou-se a se falar bastante nessas tecnologias, porque principalmente elas têm uma faixa de precisão bastante elevada. Então, você substituiria os TCs e TPs usados tipicamente para medição para faturamento, medição indicativa e proteção, você substituiria apenas por um equipamento que tem uma faixa dinâmica enorme, uma precisão enorme e uma isolação enorme, porque é um equipamento que faz a medição ótica. E aí você conseguiria substituir os equipamentos eletromecânicos convencionais por esses daqui. Se vocês me perguntarem por que isso não foi feito ainda, eu acho que, em primeiro lugar, é porque antigamente você precisava colocar fontes, essas fontes precisavam receber os sinais óticos e converter em sinais elétricos sintéticos, o que parece um contrassenso bizarro. Quer dizer, eu pego um sinal, converto ele de elétrico para ótico, depois converto de novo de ótico para elétrico em valores secundários para os equipamentos de proteção, medição e controle, quer dizer, os IEDs. Para mim é um contrassenso absurdo isso, né? E, em segundo lugar, porque as empresas que conseguem fazer isso hoje com a técnica profissional que o setor demanda são poucas. Então, eu acredito que elas fazem uma espécie de reserva de mercado, né? Então, em subestações muito específicas de HVDC, e subestações muito específicas com nível de tensão elevado e que requerem confiabilidade elevada, já existem soluções profissionais e comerciais no mercado, tá? Então, eu preciso ver com o professor Perini quando é que ele pode dar essa aula, e aí eu ponho ele aí, ele faz uma aula para vocês aí de PCs e DPs óticos, que eu acho interessante, tá? Além dos equipamentos primários, dos transformadores de instrumentação, a gente não pode esquecer do serviço auxiliar. Nas subestações, o serviço auxiliar é composto por um retificador instalado no transformador da subestação. Então, tipicamente, se for uma subestação de transferência, você precisa colocar um transformador ali que vai transformar a tensão de alimentação daquela subestação numa tensão secundária, 127 ou 220. Você vai ter um retificador e um sistema de carga de baterias. Essas baterias vão ser conectadas por meio de fontes CCCC aos IEDs e demais equipamentos de automação, proteção, supervisão e controle da subestação, tá? Em redes de 125 VCC ou 24 VCC, tá? Isso aqui existe em qualquer nível de tensão, em qualquer subestação. Você sempre tem um serviço auxiliar de alimentação DC. Você fala, professor, poxa, mas por que eu não ligo direto num transformador com retificador? Porque o equipamento de proteção, automação, controle e supervisão, ele está ali para manobrar a rede no caso de um curto-circuito, manobrar no caso de uma manutenção. Então, ele está ali essencialmente para fazer manobra. Então, se você manobrar e desligar a subestação, você fica sem o equipamento que faz a manobra, tá? E esse equipamento aqui apresenta falha, ele precisa ser monitorado. Você imagina um monte de bateria eletroquímica dentro de uma casa fechada, né, emitindo gases ali, que pode ter cloro, por exemplo, né? De repente isso aqui pega fogo. Então você precisa monitorar, você precisa fazer estimativa de vida útil, precisa fazer manutenção. Imagina assim que você, sem querer, abrir o circuito CC que alimenta um IED, por exemplo. Esse circuito CC está ligado numa bateria. Na hora que você abrir esse circuito, vai dar um tremendo no arco elétrico ali, uma corrente elevada, e aí você pode danificar a bateria, né? Então, é um sistema crítico que precisa ser sempre bem mantido e bem monitorado, tá? Essa aqui é uma sala de baterias, isso aqui são os carregadores de bateria, tá? Isso aqui é uma sala, vocês vão encontrar muito mais isso do que uma sala bonitinha como essa daqui, tá? E aí vocês vão ter os sistemas de carregamento, que normalmente não ficam na mesma sala das baterias. Isso aqui é uma sala ventilada, climatizada, eventualmente, a depender da quantidade de baterias, etc., porque você precisa prover uma sala controlada para armazenagem dessa quantidade de energia, tá? Não se esqueça que bateria é energia armazenada, né? Se alguém quiser ver o que acontece com uma quantidade grande de bateria armazenada quando pega fogo, entra na internet, no YouTube, escreve aí, Tesla Fire. Vocês vão ver o que significa apagar um incêndio num carro da Tesla. Agora multiplica isso aí por 50 numa subestação, tá?
Então, é o que pode acontecer se pegar fogo na sala onde tem as baterias do serviço auxiliar de uma subestação. Isso aqui é um sistema de PLC, isso aqui é um exemplo de bobina de bloqueio. Então, no TPC, eu tenho a conexão de um sistema carrier com a linha de transmissão, só que eu quero que essa linha de transmissão transmita essa informação de um lado para o outro da linha, né? Então, eu tenho terminal local da linha aqui. Eu tenho o terminal remoto da linha aqui. Aí eu tenho o TP capacitivo. Eu vou botar um transformador aqui. Vou colocar um sinal aqui variável. Vou injetar esse sinal na rede. Eu quero que ele vá aparecer aqui do outro lado. Depois eu vou sintonizar esse sinal do outro lado aqui, tá? Com um sistema aqui de sintonia que é muito parecido com esse cara aqui. O que eu quero? Eu quero que ele vá do terminal local para o terminal remoto. Então eu ponho uma bobina aqui que tem um L grandão para essa frequência de transmissão aqui. Então L grandão para o F de T aqui, que é a frequência de transmissão. Aí eu consigo bloquear. Então a fotinho que tem aqui é de uma dessas bobinas de bloqueio aqui do sinal de carrier, tá? Que eventualmente, inclusive, pode ser colocado em duas linhas. Então eu posso colocar bobinas de carrier ligadas entre fases, por exemplo, tá? E aí eu bloqueio, desculpa, não de carrier, desculpa, bobinas de bloqueio. E aí eu bloqueio a comunicação e eu confino ela entre os terminais de interesse, terminal local remoto da linha, tá? E aqui começaria a evolução histórica dos sistemas de supervisão e controle, que vai ficar para a aula que vem. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar verificar com o Perini quando é que ele pode fazer essa aula aqui de transformadores de instrumentação óticos, né? Ele normalmente consegue fazer isso aqui em uma aula só. Quando a gente tinha o nosso curso presencial, num passado remoto, porém não muito distante, vocês conseguiam ir no laboratório de Josemir e ver lá um TP ótico de 88 kV, que era bem legal, né? O convite está feito, eu espero que a gente consiga voltar no semestre que vem até as aulas presenciais, embora essa hipótese não está consolidada ainda, tá? Então, se alguém quiser passar o fim de semana meio triste, eu já estou avisando agora que talvez o semestre que vem seja parcialmente online ainda. Mas aí o convite está feito e a gente se organiza para levar vocês até o laboratório de Josemir e mostrar um pouco lá dos transformadores de instrumentação óticos que ele tem. Quem está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido em projeto de formatura, falo para falar com o professor Josemir, porque ele andou orientando aí alunos no desenvolvimento de soluções de hardware para os transformadores de instrumentação óticos que ele desenvolve. Então, até o ano passado, me recordo, tinha uma dupla de alunos que trabalhou no desenvolvimento da parte eletrônica de um hardware que ele tinha feito, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Estou encerrando um pouquinho antes a aula. Eu vou deixar para começar a parte de automação na semana que vem. Dúvidas? Professor. Diga. Professor, eu preciso de dois favores do senhor. O primeiro é se eu poderia abrir a inscrição dos grupos. Eu achei que manteria. O grupo, aliás, todinho, achei que não manteria e ninguém se inscreveu. Peraí. Então, da atividade 4, é isso, né? Isso. E a outra coisa que eu já vou embalar porque tem a ver, o senhor poderia adiar a entrega em 2, 3 dias? Peraí, vamos fazer tudo isso agora. Tá. Então, espera um pouquinho. Deixa eu entrar aqui no sistema azul. Então, o primeiro pedido é com relação à atividade
3 ou 4, né? 4, né? Isso. A escolha de grupo quer que eu adie até pode ser domingo. Espera aí. Vamos deixar isso aqui. Então, eu vou deixar isso até dia 15, pessoal. Pode ser? O senhor tá prorrogando a escolha de grupo? Primeira escolha de grupo. Ah, sim, ok. Beleza. Depois é a própria entrega. Isso, por favor. As 2 entregas, certo? Sim. Espera aí, então. Editar, configurações. Editar, configurações. Então, vocês estão pedindo para adiar um pouquinho a entrega. Por tanto favor. no laboratório virtual, quanto o relatório. As 2 estavam dia 15, peraí. Que dia que vocês querem? Quer deixar para quarta que vem? Pode ser, professor, vai ajudar bastante. Obrigado. Peraí, vamos deixar. Quarta que vem, então, ficou 18, né? É isso? Isso, beleza. Então, dia 18 às 2 aqui. Tá? Isso aí, pessoal. Valeu, Giovanni, muito obrigado. Bom final de semana. Você também. Acho que está tudo atualizado, pessoal. Depois vocês dão uma olhada. Se por acaso não der certo isso aqui, me avisem que eu vejo o que aconteceu. Mas acho que está tudo certinho para o dia 18. Escolha de grupo não, tá? Escolha de grupo está dia 15. Ficam de olho nisso daí, por favor. Falou, Matheus. Falou, Zé Paulo. Muito obrigado, professor. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau, tchau, Claudiane. Professor, eu tenho uma dúvida quanto ao trabalho. Diga. A gente fez o nosso programa, só que num caso que a gente supõe que a falta é fora da zona de proteção, o nosso sistema dá trip mesmo. Tem que ter alguma condição que olhe se a falta está dentro ou fora? Tem, deixa eu mostrar para você. Deixa eu botar meu open board aqui. Ó, o que você tem é o seguinte. Que vai ter uma corrente de operação e uma corrente de restrição. São os 2 eixos que você tem, certo? Isso. Aí, quando você calcula a corrente de operação em função da corrente de restrição, você vai ter um XY aqui, certo? Certo. Então, aqui é IOP e vírgula, aliás, vou fazer o I de restrição, na verdade, é o X. Né? Então, aí é IRE aqui, IOP aqui. Então, é o contrário. Par é IRE por IOP. Sim. Certo? Você vai fazer o comecinho do relé, a gente nunca diz que é 0. A gente não vem aqui e faz assim, isso aqui é a inclinação de 30%. Não faz sentido porque quando é 0, é 0 é 0. 0 é corrente nula. Então, qualquer numérico vai te ferrar. Então, o que a gente faz é isso. A gente, sei lá, apaga isso aqui e fala, olha, enquanto a corrente for, sei lá, 10% da corrente nominal, eu ponho um limite aqui que é uma reta, tá? Eu ponho uma reta aqui, abaixo disso, não dá trip. Começa a dar trip daqui para cima. Né? Isso aqui é trip. Não trip. Então, a única coisa que você faz aqui é ver se passou dessa altura aqui com K vezes IOP. Né? Então, se o IRE for maior que K vezes IOP, você atua. Tá? Bom, aí eu te pergunto. Eu passei uns 4 casos, 3, 4 casos. Certo? Todos deram operação, todos deram não operação, ou alguns deram não operação, ou alguns deram operação. Deu trip ou não deu trip? Quantos casos deram trip, quantos casos não deram trip? Primeira pergunta. Fala. A gente, dos nossos casos de simulação, a gente acha que ocorreu dentro da zona. Porque entrou dentro mesmo. Mas, na verdade, a minha dúvida é realmente essa curva de atua e não atua, o K e o IOP-min, que são basicamente que vai definir como funciona a minha função de proteção. Do jeito que está agora, a gente pede para o usuário dar um input, mas que valor? Pode ser 1 milhão, 3 milhões, 10 bilhões? Tipo, qual
qual o valor que faz esse cara. Eu tenho visto de 0,1 a 0,7 o K. Tá. O que significa? A corrente de operação, ela é uma corrente que é a média... Desculpa, é o contrário aqui que eu desenho, né? Calma, eu tô... Corrente de OP é K vezes R, né? É o contrário. Ah, sim. O que é a corrente de restrição? É a média da corrente que entra e que sai, não é isso? Então, se você falar essa corrente aqui de amperes e falar que K vale 0,1, você fala o seguinte, se eu tiver uma corrente diferencial de 50 amperes, ele vai atuar, você entendeu? Sim. Se for 0,7, você precisa ter uma corrente diferencial de 350 amperes. Aí você fala, quando é que eu vou ter corrente diferencial? Quando eu tiver corrente capacitiva, por exemplo. Quanto é a corrente capacitiva do meu sistema? No sistema de 13.8 ela é 0. Então eu poderia usar um K de micharia, 0,1 é suficiente. Não, mas 500 kV não. 500 kV eu tenho uma corrente capacitiva grande. Então é melhor aumentar esse K, entendeu? Entendi. Então o que acontece? Tipicamente, eu vejo K que, primeiro, ele aumenta em função da corrente. Então você tem duas... Eu já vi K com duas inclinações, por exemplo. Ele faz coisa desse tipo. Aqui e depois aqui, ó. Tá? Então, um jeito que eu vi. Sim. Quanto maior o nível de tensão, maior o K. Eu, assim, nos meus piores ensaios, assim, fazendo simulação, obviamente, tá? No ATP, usando o ATP para simular, com 0,3 já pega, tá? Com confiabilidade. Mas, assim, eu ajusto, por exemplo, a 500 kV eu ajusto com meio, você entende? Aí você fala, eu não tenho essa experiência. Se alguém me perguntar, o que eu faço? Aí eu te falo uma coisa, as empresas, as grandes empresas já pensaram isso essa sua grande dúvida. Vou trabalhar, sei lá, vou trabalhar para ABB. Se o cara me perguntar, o que eu falo? Se você pegar um manual do relé diferencial da ABB, que vai ser o REL 670, você vai pegar aquele manual, vai estar escrito, olha, a gente sugere que se você for usar numa linha de transmissão de tantos kV, use o K de tanto. Você entendeu? O cara já pensou nisso. Entendi. Então, se você quer me dizer o que esse K significa, ele significa qual é a menor corrente diferencial que você considera segura para atuar. E ela, na de transmissão, está relacionada à corrente capacitiva, a soma do erro da corrente capacitiva, a soma do erro do TC, você entendeu? Quer dizer, tem uma prova que eu apliquei o ano passado, que alguns alunos conseguiram resolver, que dá um exemplo disso no transformador. Então, olha, aciona os seus colegas do ano passado e fala, Giovanni deu uma prova de pressão diferencial ano passado que pedia para ajustar o K. Eu quero ver essa prova. Alguém acertou? Aí tenta entender a pergunta que eu fiz. Você entender isso daqui. Aí, se você fala, pensei a respeito, você não entendi nada. Professor, eu pensei a respeito, mas fiquei com dúvida. Aí a gente conversa de novo. Que eu acho beleza sobre isso, tá? Mas essencialmente é isso. É o quanto eu teria que ter de corrente diferencial segura para atuar sem que eu erre. Ou seja, contemporizando nesse K, erro de TC, corrente capacitiva, um pouquinho de erro de relação, que mais? Sei lá, qualquer outra coisa que pode acontecer. Erro no meu... eu tenho um relé de um lado que é 16 bits, do outro lado é 12 bits no conversor AD. Quanto eu posso errar num patamar de conversão? Mais X%? Aí você soma todos esses por cento e fala, não, tudo bem, eu acho que eu não vou passar de 30%, então uso o K de 0,3. Entendi. Entendeu? Certo. É mais ou menos isso. Tá, entendi. Muito obrigado, professor. Muito esclarecedor. Falou. Bom fim de semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.